E agora, Ana, eu queria, assim, que você compartilhasse um pouco da sua trajetória, que é algo tão rico, tem tanta experiência e que pode servir de motivação e exemplo para quem está nos ouvindo. Então, assim, sei que tem carreira, sei que tem o RH muito forte. Conte um pouquinho mais sobre isso, por favor. Claro, Ale. Olha, eu agradeço que eu gosto muito de compartilhar a minha história, que é uma história assim que eu tenho muito carinho e se puder de alguma forma dar dicas e toques para alguém, vai ser ótimo, pode dar meu contato e ficar bem à vontade. Então eu vou inserindo algumas coisas, você vai me perguntando também. Perfeito. Eu disse que o meu desafio é falar menos, né? Porque os RH costumam falar dessa. Mas o que é interessante, contando um pouquinho da minha carreira e sempre pensando em auxiliar alguém que é muito jovem, vai iniciar, ou alguém que já está numa idade madura, que nem a minha, e quer se reposicionar na carreira. Mas o fato é, Ale, eu sempre fui apaixonada pelas áreas humanas, tá? Mas sempre de uma forma muito pragmática. Então, eu sempre me vi assim, querendo trabalhar em empresa. Uhum. E aí começa o curso, tal, e aqui no Rio tem o centro da cidade, eu disse, meu sonho é trabalhar no centro, é ter os almoços, as reuniões, os happy hours. Então, sempre fui muito voltada para uma área humana, mas sempre me vi dentro de uma estrutura, de uma organização. E é Uhum. interessante isso, porque desde jovenzinha, eu só não vou falar a idade, tá? E a gente não fala, eu vou passar, assim, tantos anos de experiência, a gente passa batendo, a gente combina isso, tá? Mas o que é interessante, assim, que eu percebi já desde o início, por muita intuição, até hoje tem os programas trainees, de estagiários, que sempre foram muito difíceis, né? Porque tem muita gente, muita competição, muitas fases. E eu lembro que eu, garota, eu tinha imensa dificuldade nas provas de lógica, de matemática. Eu realmente era muito difícil para mim. Eu nunca fui muito boa. Tanto que eu estudava assim 2 meses para tirar 10 em estatística. Eu tirava, mas que sufoco, que sacrifício. Hoje eu tinha passar com 7 estava ótimo. Então sempre foi muito difícil, porque era algo que eu tinha dificuldade. Como todos nós temos, né? Pontos fortes, pontos fracos a desenvolver, a gente vai falar um pouquinho aqui. E o meu irmão, excelente na área na área financeira, na área lógica, desde criança fazia conta assim de cabeça. E como nós temos só 2 anos de diferença, a gente fazia os processos seletivos na mesma fase. Então, eu tinha muita dificuldade na parte lógica, eu tomava bomba, e Uhum. ele não era aprovado nas dinâmicas de grupo. E eu ficava louca com aquilo. Não por mim, porque eu acho que eu entendia mais a minha deficiência na questão lógica e disse, ok, isso aí eu vou dar conta, não vai ser a minha área, já que eu quero a área humana. Mas o meu irmão eu ficava danada, porque sempre muito fã, ele é muito inteligente, inteligência lógica e matemática, né? E aí comecei a conversar com ele sobre dinâmica e tal. E eu disse, olha, um dia na minha vida eu vou fazer as dinâmicas, mas eu vou fazer algo completamente diferente que eu vi na minha vida. Eu Uhum. vou dar oportunidade daquela pessoa que é mais tímida ou que ela é mais introspectiva, porque existem múltiplos talentos. Isso eu bem garota, lá no iniciozinho mesmo. Então, trouxe até algo familiar, você pediu alguma coisa até do início, aqui no nosso bate-papo. Então, essa história do meu irmão sempre me chamou muita atenção, até que ele foi aprovado finalmente, daí foi para aquelas auditorias, na época era Big Five, e Uhum. foi seguir a carreira dele. E eu lembro que eu vi assim, tinha muita coisa de finanças na época, quando era garota, muita coisa na área de contabilidade. Eu queria empresa, mas eu não queria nada disso. Eu não queria a parte financeira. E um dia eu vi lá, eu lembro até hoje, era um anúncio, quadro, papel e lápis, old school, e que tinha estágio na Coca-Cola. Gente, aí meu olho, assim, brilhou. Até digo, o que é o olho brilhar, né? Que a gente fala muito o olhar do candidato que brilha. É a Uhum. dilatação da pupila, né? A comunicação não verbal, o interesse. E eu lembro que, assim, meu olho na época, eu não sabia o que era olho brilhar, mas eu lembro que o meu coração... E eu disse, eu vou para a entrevista, e eu muito otimista, e vou ser aprovada. E aconteceu que eu fui aprovada. Minha primeira empresa aqui no Rio, né, já morando no Rio, foi a Coca-Cola Company e eu disse que eu tive também sorte, porque eu acredito na sorte também. É Uhum. você aproveitar as oportunidades, mas acredito também em sorte. E aí aquele novo mundo da Coca-Cola, eu realmente era apaixonada por aquela empresa, uma empresa extremamente bem estruturada,
E eu tive a oportunidade também de trabalhar num dos primeiros escritórios no Rio que não existiam salas, por incrível que pareça, em algum tempo, 2 décadas, cada um tinha sua sala, os diretores, tal, os gestores. E a Coca-Cola foi um modelo, assim, um dos primeiros no Brasil, que acabou com as salas. E eu, estagiária, garota, eu lembro que eu feliz, porque quando eu comecei, eu também comecei numa salinha pequenininha, sem janela. Eu trabalhava muito, mas eu não via a luz do sol. E quando o escritório mudou e aí deixou todo mundo junto, toda a área do RH, eu lembro até hoje, era um prédio na Mena Barreto aqui no Rio, que nem é mais, hoje a Coca-Cola é na praia de Botafogo, e todo andar do RH, que era o quinto, todo mundo junto. E tinha, assim, outros gestores que não se habituavam. Como assim? Eu vou estar com a minha estagiária, eu vou estar com meus analistas. Então, assim, já foi algo muito diferente para a época. E realmente eu me encantei com aquilo tudo. E segui, e fui seguindo, assim, carreira, né? Então, trabalhei na Cisper, que também foi uma outra multinacional que eu tenho um grande carinho, porque eu lembro que nós, a equipe que eu estava inserida, a gente fazia parte de algo muito diferente. Eu digo, seria... Eu não vou arriscar dizer como um Google, mas assim, era uma empresa que tinha uma biblioteca. E aí na biblioteca a gente começou a botar livros de técnicos. E daqui a pouco a gente disse, não, vamos colocar poesia, vamos colocar revistas, vamos colocar jornais, vamos botar filmes, vamos botar aqui uma mesa para as pessoas lancharem. E Veio aquilo trazendo criou... esse conceito que hoje é normal, mas na época foi inovador. Exatamente. E a nossa área, na época, recursos humanos, porque eu lembro que tinha um diretor até que ele dizia, gente, o nome é diretoria de RH, porque hoje tem gestão de pessoas, de gente, eu acho bacana. Mas eu aprendi que a gente deve ficar com a essência do ser humano também. E, independentemente do nome, era uma área de qualidade e cultura. Era a diretoria, era de recursos humanos, mas a gerência que eu fazia parte era de qualidade e cultura. Então, a gente fazia coisas assim incríveis. Tinha um Hoje é Dia, e era Hoje é Dia das coisas mais diferentes, assim, da gente ir no museu, trabalhava no centro. Então, imagina, era uma equipe, era uma empresa inteira, claro que não iam todas as pessoas, a gente tinha horário, mas a gente criou, assim, mais de 2 décadas, algo completamente diferente, com esse olhar.